chamar. Muito boa noite a todos e parabéns. 22 anos o filho de vocês está fazendo, né? Vocês não sabem quando o filho de vocês faz 22 anos? 22 anos de semente de luz. Parabéns para todos vocês. Não tem sentido abrir um boteco se não tem freguesia, né? O sentido do semente, a razão do semente é essa casa, essa plateia, é vocês em cada uma dessas cadeiras, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, parabéns para vocês e muito obrigado por tudo que tem feito por essa casa. E a nossa homenagem ao Semente de Luz vai começar pela figura mais importante para essa casa. E através da parábola do semeador. Porque para falar do semente, nada mais importante do que o semeador. Ele é o primeiro homenageado. O primeiro homenageado do Semente de Luz é o semeador. E na parábola do semeador, Jesus diz que o semeador saiu a semear. E depois ele explica, porque essa é uma das poucas parábolas que o próprio Jesus interpreta. E quando ele fala que o semeador saiu a semear, ele fala que ele mesmo é o semeador. E desse lugar que ele se coloca como o semeador que saiu a semear, a gente pode, a cada palavra do Evangelho, a cada palavra das parábolas, a gente pode e deve buscar significados. Nunca no Espiritismo ninguém traz para si essa interpretação final dos textos sagrados. Ao contrário, acho que a gente vai ficar estudando parábolas até o final da vida. A função da gente aqui é estimular para que vocês façam a interpretação e os estudos de vocês. Mas quando se fala o semeador saiu a semear, é uma redundância, é uma obviedade, porque o semeador só pode semear. O que será que Jesus quis dizer com isso? Uma flor que floresceu, uma árvore frutífera que frutifica, é absolutamente natural, é obrigatório. A gente cultua e agradece muito Jesus nas nossas vidas, em todos os momentos, e particularmente na fundação dessa casa. Foi o que a dona Shirley fez na fisioterapia no sábado, né? Fez a sua homenagem a Jesus como a origem, o fundador do Semente de Luz, né? Que teve nela um instrumento fundamental, é claro, a quem a gente agradece e sabe colocar os méritos e o símbolo para todos nós de colocar os seus talentos à disposição da luz, à disposição de Jesus. Mas quando Jesus fala a respeito de si mesmo, que ele é um semeador que se pôs a semear, uma interpretação possível é que era tudo o que ele podia fazer. Era natural ao semeador, a coisa mais natural possível era semear. Um espírito que passou pelo que ele passou e chegou no estágio de pureza que ele chegou, só podia semear. Assim como a árvore frutífera só pode dar frutos e a flor só pode florescer, Jesus só podia trabalhar. Nós temos a felicidade em não trabalhar, não é verdade? Agora, final de domingo, a gente já está na segunda, né? Mas, na verdade, Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É natural de uma alma de luz apenas trabalhar, apenas servir. É da natureza dele. Então o semeador saiu a semear. E aconteceu uma coisa nessa parábola que ninguém vai encontrar em zona rural, que é um semeador semeando em todo tipo de terreno. Você imagina chegar num sítio e ver uma pessoa lançando sementes sobre a rocha, sobre terra com mato? Você imagina que isso pode acontecer? Impossível. Nenhum semeador, nenhum sítio, nenhuma fazenda semearia a não ser em terra arada, em terra fértil.
Nessa parábola, Jesus diz que ele semeia em todo o terreno. O que isso quer dizer? Há quanto tempo as nossas religiões não dizem que há povos escolhidos, que há pessoas especiais para Deus? Há quanto tempo? Se você vai lá na Bíblia, você vai falar que o judaísmo, os judeus sempre se consideraram um povo escolhido. Nas diversas religiões, todas as religiões sempre se acharam especiais, a ponto de, quando surgiu o Espiritismo, a igreja na Europa tinha um dogma: fora da igreja não há salvação. Ou seja, apenas aqueles que fossem católicos poderiam ir para o céu. É impressionante como até hoje, de uma forma ou de outra, todos os religiosos trazem para si isso. E se um espírita fizer isso, ele está indo contra Allan Kardec. É muito comum que nós sejamos muito orgulhosos das nossas religiões, e como todo grupamento humano, deve ter espírita que acha que fora do espiritismo não há salvação. Mas ele falar disso, sai correndo. Sai correndo, porque ele não entendeu nada. Kardec, sob orientação dos espíritos, disse: fora da caridade não há salvação. E isso é uma coisa linda, que quando nós conseguimos compreender um pouco disso, talvez quebre muitas amarras, muitas correntes dentro de nós. Não há povo escolhido, não há religião de preferência de Deus. Como está escrito na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, Ele não diferencia. Se isso acontece com os nossos filhos, bons pais e boas mães não vão dar bife melhor para um filho do que para outro, não vão dar mais presente para um do que para outro, não é assim? Mesmo que nós tenhamos mais afinidade com um filho que com outro, ninguém pode dar preferência para um filho, e Deus daria? Nosso coração diz que não, que isso é impossível. Mas ao mesmo tempo a gente mantém práticas, meio que por inércia, de, por exemplo, quantos Deus te abençoe vocês já ouviram na vida? Um monte, não é verdade? O que fica subentendido no Deus te abençoe? Que para você melhorar a tua vida precisa da bênção de Deus. Que quando vier a bênção de Deus, finalmente a tua vida vai andar e vai florescer. A pergunta é: por que não veio até agora? Por que a bênção de Deus não veio até agora? Faltava que você desejasse para o outro, porque daí a bênção vai chegar para o outro, é isso? O que acontece que a gente fica pensando nisso? Por que o nosso pensamento atravessa desse jeito? Deus tirou férias? Falta bonada? O que vocês acham? É claro que esse pensamento está errado. Apesar da extrema boa vontade, do coração positivo das nossas vozes, das nossas mães que falam para a gente: Deus te abençoe, é claro que Deus não tira férias nunca. É claro que Deus abençoa a todos, criminosos e santos. Todos os seres da terra, os mais iluminados e os mais abjetos, recebem igualmente as bênçãos de Deus. Isso não bate no nosso coração? Deus não faz diferença entre os filhos. Mas então por que tanta diferença espiritual entre as pessoas? Porque na terra uma irmã Dulce pode sentar no ônibus ao lado de um serial killer. Não é assim? Por que tanta diferença entre as pessoas? Porque nós nos postamos perante a luz, perante a vida, de uma maneira diferente uns dos outros. Se eu olhar a sua casa iluminada e a minha casa estiver escura, eu posso reclamar bastante: puxa vida, minha casa está escura, as plantas dentro dela estão murchando, eu não vejo cores na minha casa, as pessoas se trombando, tropeçando, se machucando umas nas outras porque a minha casa está escura, mas a sua está iluminada. Minha conclusão imediatamente: Deus te privilegiou.
Será que é isso? Só tem sol para a casa dela? Nós somos vizinhos. O mesmo sol que banha ela, banha a mim. Aí ela vem para minha casa ver o que aconteceu. Maurício, a janela está fechada. A cortina está fechada. Tem ainda aquele, como é que é? Aquele cortador de iluminação. Blackout. Tem várias camadas de cortina, tudo fechado. Você queria o quê? Que a tua casa tivesse como? A luz de Deus nasce para todos os homens, todos os dias. A diferença que se dá espiritualmente entre um e outro é que alguns se abrem para a luz e outros não. Então as nossas recomendações a partir de hoje podiam ser assim: que essa semana você se abra para as bênçãos de Deus. E não que Deus te abençoe, porque Deus te abençoe todos os dias, a todo momento. Nem escapando um segundo e nenhum ser da terra fica sem as bênçãos de Deus. Isso é muito confortador para os nossos corações e muito clareador da nossa tarefa, porque se o que falta para a nossa vida é a bênção de Deus, vamos buscar as graças de Deus. Vamos fazer ritos, vamos fazer os mandamentos das religiões, porque ainda nós vamos estar de bem com a graça de Deus. Mas não, nós precisamos abrir as nossas janelas, abrir as nossas cortinas e a luz vai entrar. E aí nós teremos cores na nossa casa, as plantas se nutrirão de luz, ninguém mais continuará tendo bagunça uns com os outros. E essa parábola do semeador fala exatamente isso. Jesus saiu a semear, a semente é a palavra de Deus, e ele semeou sobre todo tipo de terreno. Todo tipo de terreno. O terreno mais inadequado ele semeou. E o primeiro terreno que ele saiu a semear, segundo está lá nos evangelhos, é quem chegou, ele semeou e algumas sementes caíram à beira do caminho. O que a gente pode pensar por sementes que caíram à beira do caminho? Caminho foi o primeiro nome que o cristianismo assumiu logo depois do falecimento de Jesus. Não tinha o nome ainda de cristãos ou de cristianismo. A casa de Simão Pedro em Jerusalém chamava-se Casa do Caminho. Os seguidores de Jesus eram quem? Os homens do caminho. Caminho era o nome do movimento iniciado por Jesus naquele tempo. Então, quem chega à beira do caminho, quem é? É aquele que chega perto da estrada, perto de Jesus, perto da lição que ele deu. E agora você imagina alguém chegar perto da estrada e ficar olhando a estrada. Aí passa alguém e fala: oh, passou alguém. Aí passa mais um tempo, passa mais alguém, ele, puxa, que bacana, passou alguém. O que você falaria para essa pessoa? Por que você também não caminha? Muitos de nós chegamos perto, ficamos à beira do caminho, mas não caminhamos. O que acontece com um ser humano que chega à beira do caminho e não caminha? Por quê? Não é curioso isso? Eu costumo falar que Deus está querendo casar com a gente só quer ficar. Tem problema, a gente chega, pede um favor, pede uma bênção, pede um passe, e depois recebe o seu atendimento, porque o próprio Chico Xavier, coroinha, ainda muito criança nas igrejas na igreja de São Leopoldo, ele dizia a assistência espiritual que era dada na igreja católica. Isso é lindo, porque em que igreja tem assistência espiritual? Em qual que tem? No Semente de Luz? Só na igreja, só na casa espírita? Todo lugar que se reúne em nome de Jesus, Jesus está lá e presta assistência. E eu acho muito bom a gente falar sobre essa perspectiva universalista. O Espiritismo é a melhor religião do mundo.
para quem gosta do espiritismo. Para quem gosta do catolicismo, é a melhor religião do mundo. Para quem gosta da Umbanda, o umbandismo é a melhor religião do mundo. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, como disse Gilberto Gil. Então, nós temos nos aproximado de Jesus, temos chegado à beira do caminho, mas temos evitado caminhar. E isso é um problema muito sério. Ser seguidor que não segue, nem no Facebook, né? Nem no Facebook, porque no Facebook a gente é obrigado a seguir, porque aparece lá a mensagem sempre, de vez em quando você tem que dar uma olhada. Mas ser um seguidor que não segue tem sido o problema do cristão. E ali ele fala que as aves vieram do céu, comeram aquela semente e foi embora, e aquela semente não frutificou. Realmente, quando a gente fica ocioso, descuida do nosso rumo espiritual, que é caminhar para a luz. Há forças dos mais variados tipos que levam a luz de dentro de nós e a gente fica desanimado. Você sabe de onde vem a palavra desanimado? Desanimado vem de ânima. Ânima quer dizer alma. Estar desanimado é praticamente estar desalmado. Você se reconhece desanimado de vez em quando? Não parece que sugaram e tiraram a tua alma? Você está vazio. Isso que acontece quando você não se coloca no caminho. Pensa a respeito disso. Não é Deus, não é falta de Deus, não é falta de bênção. É porque você não se coloca no caminho. Você tem chegado perto de Deus, Deus fala, vamos casar? E você dá um beijinho. O segundo grupo de sementes na parábola caiu sobre pedra. E como a pedra tinha um pouquinho de terra em cima dela, a semente encontrou aquela terra e já cresceu, já brotou. Mas a raiz tentava se afundar e não conseguia, porque batia na pedra. A pedra simboliza muito dos nossos problemas. Nós não damos profundidade às nossas vidas por orgulho. A gente acha que nós somos o caminho, a verdade e a vida. Que a gente reza a nossa oração de verdade, que seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. A gente quer que todos sigam as nossas vontades. E a nossa vida fica superficial, feito essa plantinha que nasceu sobre a pedra. Não ganha profundidade. Vem o vento e a gente cai. Vem o vento e arranca, porque não tem raiz. A gente não tem força. O orgulho boicota as nossas vidas. Se todo bem vem de Deus e a gente não consegue dar profundidade, é porque a gente se acha autossuficiente. Está em um livro dos Espíritos. Os Espíritos revelaram para Kardec todos os problemas do mundo têm como origem o orgulho e o egoísmo. Essa pedra dura que faz a gente impermeável uns aos outros, um querendo disputar, um querendo ganhar do outro, em todos os campos, no casamento, na família, no trânsito, no trabalho, sempre tem uma disputa de egos, ou não? O terceiro grupo de sementes caiu sobre os espinhos. E aí a gente imagina aquela planta cheia de espinhos, a semente passa no meio da planta e chega na terra, uma terra fértil com profundidade. E uma semente encontrando uma terra fértil com profundidade, nossa, ela se cria. Ela tem aquela energia grande que tem na semente, lança as suas raízes vão fundo. E aí nascem as suas folhas, sempre em busca do sol. Mas quando as folhas nascem em busca do sol, no meio dos espinheiros, elas são abafadas pelos espinhos e não seguem. O que o espinho sugere para a gente? O espinho é essa atitude espinhosa, essa atitude agressiva de que quem chega perto do espinho se machuca. Você tem espinho na tua alma?
Você já percebeu que tem momentos que as pessoas chegam para você e já levam lambada sem nem saber por quê? Você teve uma noite ruim de sono, já chega em casa, já acorda dando bom dia para todo mundo, sorrindo e passando a margarina que nem a propaganda da Doriana, não é assim? Claro que não. A nossa agressividade faz com que uma coisa que está ruim leve a outra pior. E o que está pior leve a outra pior ainda. A gente em casa já não fala bom dia, já começa a criar aquele clima, quem mostra agressividade recebe agressividade, e vai para o trânsito, para o trabalho, vai piorar. E quem sai já armado para o trânsito se capacita a coisas ruins. E quem chega assim no trabalho, chega como? Quem chega assim no final do dia, chega como? Nossa, não sei o que aconteceu, mas eu estou destruído, não fiz nada hoje, estou destruído. Quem já viveu isso? A gente não fez nada, mas está destruído, porque deixou o ruim levar ao pior e o pior levar ao pior ainda. O que é isso? Falta de vigilância. Se você, quando acordou, teve um dia ruim, já percebe que você já está virado. Minha avó criava galinha, falava da galinha de ovo virado. É um termo pouco técnico, a psicologia não usa muito. Mas que quando a galinha estava de ovo virado, ela ficava... O negócio não saía. Sabe como é que é? É parecido com um ser humano enfesado. Vocês já pensaram a respeito dessa expressão? Depois, se alguém não entendeu, depois eu falo. O espaço não permite. Pois é. Então, de vez em quando, né, em certos momentos difíceis da vida, a gente precisa de alguém para ajudar na saída. E a galinha não tem ninguém para ajudar na saída, coitada. E ela fica ali encruada que o bagulho não sai. Ela fica de ovo virado. Somos nós que ficamos encruados, a vida não segue, porque a gente tem um alimento indigesto. Esse alimento indigesto é a injustiça do mundo. Vocês veem injustiça no mundo? É fácil de você viver sabendo que tem tanta injustiça no mundo? Aí você vem numa casa de oração qualquer e fala de um Deus todo-poderoso, perfeitamente bom e justo. E aí, se você pensa, junta A com B, o que vai juntar na tua cabeça? Como pode conviver um universo que é regido por um Deus bom, todo-poderoso e justo, e ter tanto mal na Terra? Como pode isso? Mesmo que você nunca tenha feito essa pergunta, isso vai minando a tua fé. Porque não é possível ter fé num Deus assim, 13% bom, 12,3% poderoso e mais ou menos justo. Dá para ter fé num Deus assim? O que acontece que tem tanto mal na Terra? Algumas religiões resolveram, é o demônio. Mas gente, se o demônio está ganhando de Deus de goleada, que Deus é esse? Nós precisamos resolver a questão do mal. E a resposta para o mal é que o mal, como não poderia deixar de ser, o mal simplesmente não existe. Isso que a gente vê como mal é apenas infantilidade da nossa alma. É a criança que olha para as coisas que a contrariam e fala: ai, minha mãe é chata, minha mãe é ruim. Sai com ela para o supermercado e a mãe fala o que no supermercado mais para a criança? O que ela mais fala? Não. Ai, mãe, eu quero comer sobremesa antes do almoço. Não. E cada não desse a mãe é a chata, a ruim, é o mal. Mas de verdade é o mal? Por que a criança acha que é o mal? Porque ela não tem maturidade para entender o bem que está atrás do mal. Nós também. O que nós vemos como mal é apenas o bem que a gente ainda não entende. Dá para entender isso? Por exemplo, tem um país aqui na América do Sul que tem muitos problemas de corrupção, especialmente.
Eu tenho visto o jornal, mas não lembrei o nome. Agora não me ocorre agora. Esse país tem um povo que se orgulha muito de dar jeitinho em tudo. Mas, cara, esse povo dá jeitinho em tudo. Quando tem uma obra, ele não faz aquele alvará na prefeitura, projeto, ele vai lá e toca. Aí aparece o fiscal, ele busca o vereador para dar o quê? Jeitinho. Está andando em alta velocidade, já entrega o documento com uma nota de R$100 embaixo. É o quê? Jeitinho que é para você. Se fosse para os outros, seria corrupção. Mas muita gente ainda age, critica nas redes sociais, nos bares, na vida, como se Brasília fosse o foco da corrupção. Aquelas duas metades do Congresso Nacional são uma nave espacial que despejou, sei lá, 20 mil corruptos em Brasília. Não sei se de Marte, Vênus, eu não tenho bem certeza. E o Brasil puro, os brasileiros honestíssimos como nós somos, estamos vivendo nessa situação. Parece que as pessoas pensam isso, ou pelo menos acham isso do seu grupo, porque o Brasil está dividido, né, em grupos, e o seu grupo só tem anjos, e o problema é do outro. Isso aqui pensa a mesma coisa, que nem casamento. Um pensa que o problema é do outro. Nós precisamos entender essa agressividade, até porque o passaporte para nós entrarmos no mundo de regeneração é o passaporte da mansidão. E quem é manso é aquela pessoa que fez a paz aonde? Vamos lá. No Oriente Médio, na Síria. Fez a paz no casamento, fez a paz no trânsito. Quem é manso fez a paz aonde? Em si mesmo. E Mahatma Gandhi, o segundo maior professor de paz que teve na história, pelo menos no meu conceito, deu essa lição pra gente. Quem quiser paz no mundo tem uma missão, tem um passo inquestionável: faça em você a paz que você deseja para o mundo. É claro. Como é que o pai alcoólatra, bêbado, encontra o filho bêbado e fala: o alcoolismo não leva a nada? Como é que nós, embebidos de corrupção, temos essa capacidade de dar de dedo em todo mundo? Como? Jesus foi na testa quando falou: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós que estamos apedrejando todo mundo, parece que o nosso Jesus fala: apedrejai-vos uns aos outros. Nós que adoramos tacar pedra nos outros, acho que se Jesus falasse isso na praça hoje, voava pedra para todo lado. Parece que a gente é puro. E enquanto a gente acha que o problema são os outros, a tua vida está paralítica. Perceba isso. O problema da minha vida são os outros. Primeiro princípio das nossas vidas. Segunda verdade: eu não mudo a cabeça dos outros. Consequência: eu não mudo a minha vida. Se a minha vida, o problema são os outros, e eu não mudo a cabeça dos outros, eu fico paralítico. Nós nos colocamos numa paralisia espiritual permanente. Já se você inverte isso, o problema da minha vida está em mim. O problema da minha vida, a questão da minha vida, o desafio da minha vida está em mim. E aonde está? Como eu faço? A última terra em que a semente chegar foi a terra fértil. E ali, quando chegar as sementes na terra fértil, a terra fértil não é igual. Ela tem partes melhores e partes piores. Segundo o Evangelho, em alguns deu a 30-1, quer dizer, a cada semente que você lança, brotaram mais 30. Numa terra ainda mais fértil foi a 60-1 e numa a 100-1. O que é essa terra fértil que todos nós gostaríamos de ser? São aquelas pessoas que fazem dos seus cadáveres, das suas mortes,
humus. Humus é a terra mais fértil que tem, vocês sabiam disso? Humus. E o que é o humus? Um cemitério. Ali tem cadáver de inseto, cadáver de bicho, cadáver de vegetais, só que ele tem essa coisa de ter apodrecido tudo e transformado em fertilidade. Então, para você ser terra fértil, você precisa pegar os teus podres, precisa pegar as tuas mágoas, o teu lixo, os teus cadáveres e fazer disso fertilidade. Mas traduz isso, vai. Isso é que exemplarmente faz o alcoólatra no AA. O alcoólatra que tem abstinência no AA, ele já vira líder de turma, ele já vira referência, ele vai fazer o seu depoimento para incentivar que outros também sigam no caminho da abstinência. Ele faz do seu limão, ele faz do seu problema uma solução para ele e para os outros. Como nós fazemos aqui. O mais desavisado de vocês deve achar assim, os trabalhadores da casa são melhores que os outros. Não são, gente. Aqui é que nem tudo bêbado. Tudo bêbado, igualzinho. A diferença que tem entre o cara que chega pela primeira vez aqui e o que está há 22 anos é que esse está no 12º passo e o que está chegando agora está no primeiro passo. Qual é? O primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos é: eu reconheço que tenho um problema e quero investir na solução. Esse abre a sua vida para esse vício tão difícil. Quem está no 12º passo já conscientizou do quê? Que alguém só avança na própria cura quando ele tenta ajudar outros que estão na mesma condição. É essa a diferença entre quem chega pela primeira vez e quem é trabalhador da casa. Mas os dois precisam se reconhecer alcoólatras. Se relaxar, só o primeiro gole. Tá certo? Não. A gente precisa vigiar e orar permanentemente. E essa receita serve para quem? A todo momento você é estimulado a falar: esse mundo não tem jeito, nada dá certo, só gente que é ruim cresce na vida, tem sucesso. E aí você vai construindo esse pessimismo, esse negativismo dentro de você. Vá até o sementinha, vá conhecer as tuas capacidades, desenvolvendo dos outros. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não tem, mas Deus é assim. Deus afia uma faca na outra. Sabe como é que é? É assim. Você vai lá e você vai ajudar a carregar a cadeira de um lugar para o outro, lavar banheiro. Todo mundo sabe lavar banheiro. Não adianta. Se você não sabe, aprende também. Não tem problema. E você vai melhorando a si mesmo e melhorando os outros, chegando, avançando até o 12º passo. É assim, apodrecendo as nossas culpas e as nossas mágoas, que a gente vai fazer disso uma terra fértil, porque a semente está vindo há 2000 anos por todos nós. E aqui você recebe a semente que vai trazer uma luz sem sombra. Qual é a luz que não gera sombra? A pessoa lá que abriu a sua casa para a luz, atrás dela vai ter uma sombra? Vai. E precisa aceitar que tem uma sombra. Mas tem uma luz que não gera sombra. É essa que o semeador insiste há 2000 anos em plantar nos nossos corações. É essa que vai fazer a única luz que não gera sombra, que é a luz interior. Essa é a semente de luz. Boa noite, gente.